E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Atenção, galera de São Paulo, vou estar na Livraria da Vila, no Shopping Center Norte. São Paulo é uma parada muito louca, porque assim, quando eu falo esse endereço, Livraria da Vila, Shopping Center Norte, tem uma galera que fala, meu, que legal, do lado da minha casa. Tem outras pessoas que falam, caramba, mano, não podia fazer mais perto, caramba, é 1 hora da minha casa. Ô, gente, não dá, São Paulo é muito grande, não sou eu que escolho os lugares. Aliás, qualquer lugar que eu escolhesse em São Paulo ia ser longe pra alguém. Então faz um esforço, vai lá me ver, vai lá me dar um abraço, porque a partir das 18 horas, agora nessa quinta-feira, gente, é nessa quinta-feira, dia 28 de abril, a partir das 18 horas, eu vou estar na Livraria da Vila do Shopping Center Norte, aí em São Paulo, beleza? Então eu vou ficar lá das 18 até às 21 horas e 40 minutos, mais ou menos, para autografar o seu livro. Vai lá, compre um livro de presente para alguém. Por favor, apareça lá, não me deixe sozinho lá em São Paulo. Dia 28 agora, a partir das 18 horas. Põe o banner na capa aí, Rafa, por gentileza. Ó, pega aí, dá um print, anota as informações e eu espero vocês lá nessa livraria pra gente trocar uma ideia, bater uma foto e você comprar o meu livro ou levar o seu livro já comprado pra eu autografar, ou você pode comprar um de presente pra alguém. Enfim, vá lá, ajude um autor nacional. Gente, me perguntaram lá no Instagram, e óbvio que eu sempre trago perguntas boas pra vocês aqui no YouTube. Queria que você me seguisse lá no Instagram, @bibotalk, que tem várias perguntas legais que eu respondo por lá também. Outras eu sou um pouco irônico, enfim, mas algumas que eu acho que dá uma reflexão um pouco maior, eu acabo trazendo aqui para o YouTube. E uma pessoa me perguntou, qual o mínimo pra alguém ser um pastor? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela vem de um coração de alguém. Depois a pessoa me mandou um direct e eu acabei vendo. De Bíblia, que poxa, tem tanta gente se tornando pastor, tanta gente, sabe, que abre igreja e você percebe assim, olhando meio de longe, que a pessoa não tem, parece que a vocação. Cara, qual é o mínimo para alguém ser um pastor? A pergunta vem desse coração, sabe, que vê, que analisa o meio à sua volta e percebe que tem muita gente despreparada e eu diria até não vocacionada assumindo ministérios. Isso é um fato. A percepção dela está correta, eu também percebo isso, e você provavelmente, infelizmente, conhece alguém ou alguma igreja que tem alguém totalmente despreparado à sua frente. Gente, almejar o ministério é uma coisa boa, entretanto, não é para todo mundo. Tem pessoas que almejam o ministério e não têm condições de ter o ministério. Gente, eu nunca abri uma igreja. Até essa colocação é meio feia, eu nunca abri uma igreja, né? Tipo, como é? É porque hoje em dia tá assim, a galera vai abrindo igreja, é impressionante. Mas eu nunca plantei uma igreja, uma palavra mais bonita pra mesma coisa, porque eu percebo que eu tenho algumas deficiências que não me capacitam a estar à frente de um povo. E eu vou falar uma delas pra vocês aqui hoje, inclusive. E eu vejo muita gente despreparada, simplesmente assumindo igrejas. E elas vão, entendeu? E seja o que Deus quiser. E não é bem assim. Igreja é uma coisa séria. Não à toa a gente sabe de tantos escândalos. E boa parte dos escândalos que a gente ouve falar, de alguma forma está envolvido um despreparo para assumir o ministério. Entretanto, eu não estou dizendo que só pessoas despreparadas geram escândalos para a igreja. Não, nada disso. Pessoas inexperientes causam escândalo. Pessoas muito experientes também causam escândalos. Infelizmente, seres humanos, eles acabam errando. Entretanto, se a gente for olhar a palavra de Deus, ela coloca uma régua bem alta para quem quer ser pastor, para quem quer ser um bispo, ou melhor, para quem quer ser um líder. Ela coloca uma régua bem alta, então assim, não tem um mínimo, entendeu? Qual é o mínimo para alguém? Não tem, a Bíblia não trabalha com mínimo. A Bíblia trabalha com características muito claras para aquele que almeja o ministério, para aquele que almeja a liderança. Eu queria que você lesse comigo a carta que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, na versão NVT, o Rafa vai colocar na tela. Aliás, se você procura alguém para editar os vídeos aí da sua empresa, da sua igreja, quer contratar um cara fera, dedicado, crente, você contrata o serviço do Rafa, tá bom? Ele vai colocar o e-mail dele aqui na tela agora, você manda o e-mail e faz um orçamento com ele que eu tenho certeza que vai valer a pena, tá? Rafa, põe na tela aí, por gentileza. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1 e depois a gente volta a conversar. Mas vamos ler junto aqui. Esta é uma afirmação digna de confiança. 2 pontos. Se alguém deseja ser bispo, ou seja, ser um líder, estar à frente de um trabalho, deseja uma tarefa honrosa.
Primeira coisa, é importante desejar o ministério. Precisa querer. Esse papo de que, pô, eu nem queria e tal. Uma coisa é você lutar contra o ministério, você até quer, mas conhece as dificuldades, tem um pouco de temor, um pouco de medo, isso é normal. Mas no fundo você quer aquilo. Outra coisa é, mano, eu caí aqui, velho. Eu tô aqui nesse setor da empresa, não é o que eu quero. Pro ministério isso não funciona. Porque vai uma hora que vai te arrebentar ou tu vai arrebentar alguém, tá? Então assim, almejar o ministério é uma coisa boa. Deseja ser bispo? Deseja uma tarefa honrosa. Agora, se você deseja ser bispo, eu até gosto como o N.T. Wright coloca aqui nesse comentário, que aliás é um ótimo comentário que a Thomas Nelson Brasil tem lançado, tem já todo o Novo Testamento comentado por N.T. Wright. É um comentário introdutório, bacana, ótimo para quem tá começando nesse universo, mas ele fala dessa questão da liderança, né? Quem deseja, como é que ele traduz aqui? Ele faz a própria tradução dele, né? Aqui vai uma palavra confiável, se alguém realmente deseja trabalhar na supervisão do povo de Deus, né? O bispo era esse supervisor. Bem, tem que ter algumas características. Volta o texto na tela, Rafa, por gentileza. Vamos lá. Portanto, um bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, repita comigo, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro, Rodrigo. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Versículo 6. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Olha só, gente, como o diabo aqui no final aparece, pegando os novos convertidos e aquele que tem uma reputação duvidável. Galera, se você quiser pausar o vídeo, abra sua Bíblia aí, ou volta o vídeo e deixa o texto na tela, dá uma olhada e começa a pensar em muitos escândalos que a gente ouviu falar recentemente e vejam se eles não estão ligados a uma falha naquele quesito apresentado aqui por Paulo a Timóteo. Para pensar, olha só, com algumas coisas ali, como muitos dos nossos escândalos estão ligados de alguma forma a alguma deficiência em relação à qualidade que um bispo deve ter. É uma coisa séria. A régua é alta. Por exemplo, não vou falar de todos aqui, porque isso aqui não é um confessionário, meu pecado eu confesso para os meus amigos e discipuladores, mas hospitalidade é uma coisa que me falta. Eu tenho dificuldade em receber as pessoas na minha casa. Eu já treinei bastante isso com GPs e tal, mas eu poderia melhorar ainda mais, sabe? E eu sei que uma característica da casa pastoral, interessante, né, mano? Eu acho isso mó bonito, mas eu tenho dificuldade em fazer. Mano, é aquela casa que tem sempre gente na casa do pastor. Obviamente que não é a casa da mãe Joana, não é qualquer um que vai entrando na casa do pastor, mas o pastor, ele recebe pessoas na casa dele, ele recebe líderes, pessoas que estão no ministério com ele recebe pessoas na casa dele, ele recebe pessoas de fora. Mano, o André Heinck vem na minha cidade gravar aula, até falou, se quiser posso ficar na tua casa? Não, mano, eu pago um hotel pra ti, entendeu? E eu amo o André Heinck, mas eu tenho dificuldade em receber na minha casa, sabe? Enfim, hospitalidade é uma parada que realmente eu tenho deficiência. É claro que, gente, hospitalidade naquele tempo tinha um sentido bem maior do que hoje, porque realmente naquela época não se tinha hotéis, até tinha hospedarias e tal, mas era muito comum as pessoas se hospedarem uma nas casas das outras, as pessoas que viajavam, a comércio, aquela coisa toda, tinha uma prática de hospitalidade um pouco diferente, até mesmo os estrangeiros e tal. Então os cristãos, eles eram conhecidos como bons hóspedes, e essa é uma característica. Mas mesmo assim, trazendo para os nossos dias, é uma dificuldade que eu tenho, sabe? A questão aqui, deve beber pouco vinho. Poxa, brincadeira, eu bebo bem pouco. Aliás, eu acho que eu nem bebo vinho, tá? Faz tempo, inclusive. Viva a gin com tônica. Então assim, gente, o fato isso foi uma brincadeira, tá? Não fica aí a bibo pinguço nos comentários. Você, por favor, tá? Leva na esportiva, e se crente pode beber ou não, tem um podcast todinho explicando isso. E o próprio Paulo tá dizendo aqui que não pode beber muito vinho, não quer dizer que não possa beber. Então, lide com esse trauma aí. Mas enfim, gente, só para vocês verem que esse aqui é o mínimo para ser um pastor.
Você tem que ter, é o mínimo, tá? Uma vida irrepreensível, ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, boa reputação, hospitaleiro, apto a ensinar, ou seja, manejar bem a palavra da verdade, como Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,15. Então assim, gente, tem uma série de características e a régua é alta. Obviamente que quando Paulo fala isso, e eu gostei muito dessa observação do N.T. Wright, quando Paulo fala isso, ele não quer que só o bispo tenha essas características. É que o bispo, como ele está à frente, ele é o espelho para toda a comunidade. Então, toda a comunidade deve ter e buscar essas características. Outros comentaristas das cartas pastorais falam a mesma coisa. Gente, essas qualidades que Paulo pede aqui, tanto a Timóteo quanto a Tito, são para todos os cristãos. Mas Paulo recomenda à liderança essa postura, por quê? Porque a igreja está olhando para a liderança. Nós não podemos ser inocentes ao ponto de achar que o líder, e aqui eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, inclusive é o tema que eu vou trabalhar no meu segundo livro, ou seja, eu escrevi O Deus que Destrói Sonhos, e agora vai ter a continuação, O Deus que Constrói um Povo. Esse vai ser o subtítulo, né? Porque o título vai ser Você Não É Especial, para manter aquela linha de títulos chocantes e tal, que deu muito certo pro primeiro, espero que dê para o segundo. Mas voltando aqui, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque as pessoas podem entender mal. Mas o líder, ele não é um membro somente. Ele é um membro do corpo de Cristo. Isso é fundamental nós entendermos. Tem a expressão, ele não é um membro qualquer, sabe? Enfim, esse um membro qualquer, dependendo dos ouvidos, pode entender como uma coisa que está diminuindo os demais. Não, gente. Ele é povo de Deus, tanto como qualquer outro membro. Ele é ovelha do bom pastor. Ele tem um sumo sacerdote como qualquer outro membro da igreja. Entretanto, o sacerdócio real de todos os crentes, ele não anula a figura de um líder. A igreja ainda assim precisa de um líder, mesmo que todo o povo seja sacerdote, ou seja, nós temos líderes entre esses sacerdotes. Então a gente precisa entender que dentre o povo de Deus são todos ovelhas do bom pastor, todos têm um sumo sacerdote, são todos iguais, todos devem considerar o outro superior a si mesmo. Isso aí, ou seja, a cruz de Cristo nivela todo mundo. Entretanto, gente, existem aquelas pessoas que estarão à frente do trabalho, que são comissionadas, que são levantadas pelo próprio Deus, que são levantadas por Deus no meio da igreja, ou seja, a igreja reconhece a liderança. E sobre esses, bem, para você liderar, você já tem que estar nessa régua. E é por isso que todo o povo de Deus precisa estar aqui nessa régua. Por quê? Porque líderes morrem, líderes se mudam. Então, quando um líder sai, ou vai para a glória, ou ele vai para outro lugar, a igreja precisa ter líderes prontos para assumir a saída daquele líder. Então, por isso que todo o povo deve almejar essa régua. Mas quem é líder, quem quer, está buscando isso, quer ser um líder no povo de Deus, está buscando o pastorado, bem, meu amigo, minha amiga, eis a régua para você. Esse é o mínimo para ser pastor, respondendo a pergunta da nossa ouvinte. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, muito obrigado pelo carinho, passe esse vídeo adiante e espero vocês, tá? Lá em São Paulo. É a comemoração pelas 60 mil cópias vendidas, uma noite de autógrafos, de bater um papo, bater uma foto, então cola lá com a gente, tá bom? Deus abençoe, gente, valeu!